Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Amanda, estou à frente aí dos times de marketing e experiência aqui do Grupo Marista. Para quem não conhece, é um grupo filantrópico que atua nas áreas de educação e saúde. E quem está aqui comigo hoje é a Carol Prado. Ela é Head de Comunicação e Diversidade da Intel. Tudo bem, Carol? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, Amanda, com vocês aí acompanhando a gente. Muito bacana falar desse tema tão importante. Super legal. Pessoal, a gente também queria aproveitar e avisá-los, né, que a Clau não pôde estar aqui com a gente, então eu vou conduzir esse momento entre nós duas, mas tenho certeza que em próximas oportunidades vai ser muito legal também conversar com a Clau. Bom, o que a gente vai conversar hoje, né, nesses próximos minutos, é para educar e engajar. Qual que é o papel da comunicação interna, né? Como ela é parceira fundamental aí na adesão às metas ESG. E aí, Carol, para a gente começar, estava pensando um pouquinho e lembrei de uma pesquisa. A pesquisa, se eu não me engano, é do ano passado, de 2021, da Price, e eles estavam tentando entender a relação entre consumidores e funcionários com o ESG. E dentro desse contexto, eles falavam que as empresas elas têm que estabelecer, né, praticamente as melhores práticas de ESG, mas a pesquisa apontava que quase 100% dos colaboradores, mais de 90%, preferem trabalhar em empresas com os quais os seus interesses e seus valores estejam alinhados. E é nesse sentido que a pesquisa também revelava que os compromissos ambientais, sociais e de governança ficavam ainda mais importantes, porque eles não só criam, né, um desafio para a comunicação interna, mas eles criam um desafio para a organização, no sentido do agir. E acho que um outro detalhe que acho que vai levar a gente nessa discussão é que eles apontavam que os CEOs sentiam muita pressão para explicar, inclusive internamente, as práticas de ESG da organização, e mais do que isso, eles tinham aí um grande esforço para contar histórias convincentes. Então, talvez a grande questão, né, nesse início que eu trago para nós, para a gente poder discutir, é como que as empresas podem se sair melhor, né, quando se trata de comunicar ESG. E aqui eu acho que eu abro, né, a nossa conversa, Carol, para entender quais os caminhos mais assertivos na disseminação de mensagens nesses temas ambiental, social e de governança que você encontrou aí ao longo da sua experiência. Muito legal, né? Eu adorei, Amanda, que você começou já com esse dado, né? Porque é exatamente isso. Quando a gente olha para as pesquisas, às vezes fala muito do consumidor, que ele, né, ou os acionistas, que eles buscam isso nas empresas, mas a gente não pode esquecer que as empresas são feitas por pessoas, né? Que os nossos colaboradores são pessoas e também, enfim, são uma parte, se não a mais importante desse ecossistema que a gente fala. Então, se esse discurso não está bem alinhado, eles não estão engajados nisso, no final do dia nada vai acontecer efetivamente. Então, não, acho que passa não só por comunicar o que a empresa está fazendo, mas que eles sejam parte, que eles façam parte dessa jornada. Aqui na Intel a gente costuma muito falar que não é uma coisa a mais ESG, que não é uma área a mais. É basicamente a maneira que a gente trabalha. Então, a gente tem trazido muito essa... Que logo quando a gente começou a falar, alguns anos atrás, já mais de uma década, as pessoas entendiam que parecia que eu tenho o meu negócio, a minha atuação, e aí eu tenho o ESG, né? Tá ali, aquela coisa ali, a responsabilidade lá da empresa como se fosse uma coisa à parte. E não é assim que funciona. Tá dentro do que a gente faz, tá dentro da maneira que a gente vai produzir, né, os nossos produtos, vai prestar nossos serviços, a maneira que a gente vai interatuar nas comunidades que a gente está, com o ecossistema. Então, tudo, né, é ESG. Acho que essa é a grande questão e foi essa grande virada de chave que a gente fez nos últimos anos, que as pessoas, os colaboradores entenderem que não é uma coisa a mais, é parte do nosso dia a dia, é mudar a maneira que a gente trabalha de uma maneira que seja boa para o meio ambiente, para a sociedade, de uma maneira geral. Então, mudar essa comunicação, mudar essa narrativa foi muito importante para ter mais engajamento. E a gente percebe um aumento em vários tipos de ativações, né? Sejam os colaboradores querendo participar, por exemplo, ativamente de coisas de diversidade e inclusão, ou de ações que a gente faz com algumas ONGs, com algumas comunidades de voluntariado, por exemplo. Então, tudo isso, eles acabam não só vendo um discurso super bonito, né? Aquele, né, super bacana para fora, mas eles sentem essa vivência aqui dentro, né? Então é realmente aquele walk the talk que a gente fala no inglês, né? Que é o falar, mas é também fazer, também agir.
E hoje em dia, no mundo que a gente vive, super conectado, que está todo mundo por dentro de tudo, não tem mais como você não fazer esse walk the talk, né? Tudo que você fala tem que ser feito, senão vai cair por terra, vão ser estratégias vazias. E é nesse ponto que a gente tem mostrado. Então, não é só comunicar os funcionários, que é muito importante, sim, né? Eu sempre costumo falar que a comunicação ela é uma parte muito importante da estratégia ESG, junto com o RH, junto com a liderança, mas também que os funcionários sejam parte dessa mudança, eles sintam parte disso também. E é bacana porque a gente vê, enfim, quando a gente olha algumas pesquisas nossas internas, como eles têm gostado desse tema, como eles têm trazido esse tema, e a gente tem estimado também nos últimos anos o pessoal de vendas a trazer esse tópico. Então, é muito bacana ver nossos executivos de vendas nas reuniões com os clientes, não falar só do produto, só do serviço, mas também falar de como é que é a nossa estratégia ESG e pensar em ações conjuntas, né? E isso é muito bacana, ver essas pequenas, grandes mudanças acontecendo. Puxa, muito legal isso que você trouxe, né, Carol? Você fala muito de coerência e consistência, né, e do envolvimento dos colaboradores. Aqui no grupo, acho que a gente também tem esse olhar, né, de incluir uma variedade de vozes nas nossas comunicações. Acho que na minha experiência, essa mudança, né, nas questões ESG, ela não pode ser feita só de cima para baixo, e da mesma forma a comunicação também não. Então, não envolver os colaboradores de toda a empresa desde o início, acho que a gente corre o risco de afastar principalmente das mudanças mais significativas, né, que a organização está propondo. Acho que também isso vai fazer com que o negócio ou a organização perca essa perspectiva, essas novas perspectivas ou perspectivas variadas, né? E acho que, dependendo do tamanho ou da natureza da organização, acho que vale considerar criar um grupo de trabalho, né, incluindo líderes, operações, pessoas de várias expertises. Aqui no grupo a gente tem algo que a gente chama de influencers, são os nossos influencers em temáticas que são relevantes e importantes para a organização, e são pessoas que ou têm uma expertise muito grande no assunto ou têm muito interesse em aprender, e aí a gente conecta essas duas coisas para que a gente possa propagar essa comunicação. Então, acho que incluir essa variedade de vozes para a gente tem feito muito sentido. A gente também olha um pouco sobre a comunicação estar alcançando todos os nossos colaboradores. É uma particularidade nossa, mas talvez seja de outras organizações. A gente tem 1/4 dos nossos colaboradores que a gente chama que são os desconectados, que são pessoas que não estão no e-mail todo dia, né, que não têm acesso a e-mail ou plataformas ao longo do seu dia de trabalho. E nesse sentido, para a gente teve que explorar um novo canal. Não era novo na comunicação, mas para a ESG sim, que é o canal do gestor. O gestor tem várias atribuições, mas um deles também é comunicar, falar sobre questões relevantes. Então, esse olhar para o gestor para a gente foi bem importante, né, como um disseminador importante dessas informações. E acho que o terceiro ponto que eu trago, Carol, que eu acho que conecta muito ao que você trouxe também, é facilitar as conversas de mão dupla, né? O quanto que a gente está abrindo espaço para as pessoas contribuírem, fazerem perguntas, trazerem novas ideias. A gente tem uma iniciativa que era chamada de Banco de Ideias Lavalá, era uma iniciativa muito conectada à inovação, mas que a gente teve a oportunidade de também conectar com as questões de sustentabilidades, e nesse contexto as pessoas também tiveram a oportunidade de trazer ideias, né, propor ideias de sustentabilidade para a organização, como a gente poderia avançar. E acho que foi muito rico, porque as pessoas estavam ali no dia a dia do trabalho delas, elas sabiam exatamente como elas poderiam ser melhores em vários quesitos. E acho que essa iniciativa, ela só potencializou isso, né, só trouxe o protagonismo do colaborador ainda mais forte. Mas a gente falou, né, Carol, muito de iniciativas, possibilidade de trazer o colaborador para essa conversa, mas na sua experiência, qual que é o canal mais adequado ou efetivo para a gente fazer essa comunicação? Nossa, é um excelente ponto. Eu acho que você trouxe bastante pontos interessantes, Amanda, falando que você tem que pensar muito aonde está o seu colaborador, né? Que nem você falou, numa fábrica, nem todo mundo vai ter acesso ao e-mail, né? Então, às vezes, a gente acha que o e-mail chega para todo mundo, ou a intranet é super fácil, né? A pandemia mostrou que a intranet, ligar VPN, não sei o quê, nem sempre é tão simples, né? Então, acho que depende muito da empresa e da audiência que ela tem, né? Onde está o colaborador dela. No Brasil, por exemplo, a gente não tem fábrica aqui na Intel, então todo mundo tem acesso a e-mail, aos meios online, a gente usa algumas estratégias, mas a gente tem alguns lugares aqui na América Latina que a gente tem fábrica, como na Costa Rica, no México, que com certeza a gente tem outras mecânicas ali, até coisas mais impressas, né? Mural, por exemplo, que são mais funcionais e mais fáceis de atingir.
Mas uma coisa que é bacana que a gente, enfim, acho que mudou bastante, a gente criou uma página na nossa intranet, que agora não precisa de... Algumas coisas da nossa intranet agora não precisam mais de VPN para acessar depois desse caos da pandemia, porque nem todo mundo tem uma conectividade boa, a internet, a VPN, ela acaba deixando o centro de conexão um pouco mais lenta, né? Então, a gente criou uma página com a nossa estratégia ESG ali dentro, que tem um mundo de informações, tem apresentações, tem as nossas mensagens, enfim, uma infinidade de dados ali que o funcionário pode buscar e até usar em algum evento ou com algum parceiro, né? Enfim, não precisa usar só para dentro, ele pode usar para fora também. E a gente tem um canal que a gente usa, esse é global, né? Então, a internet é global no Brasil, que é via nosso, que a gente usa o Teams, e ali dentro a gente tem uma parte que só fala da nossa estratégia ESG. Então, a gente traduziu, por exemplo, esses conteúdos, não todos, né? Mas grande parte dos conteúdos, enfim, ali fica uma coisa mais acessível, né, para quando a pessoa precisar usar, ela sabe onde ir. Lógico que sempre as pessoas vêm, pingam a gente, né, não tem problema nenhum, a gente vai lá e direciona para a informação. E a gente tem falado, como eu falei, tudo que a gente faz acaba permeando a ESG. Então, a gente sempre coloca vai ter, sei lá, um evento, né, de alguma coisa assim, mas tem alguma questão ali no momento da ESG, a gente já faz esse salienta, reforça, a gente martela bastante a mensagem, sabe, assim, para que as pessoas, para que chegue realmente nas pessoas, até porque a gente sabe, não é postar uma vez, divulgar uma vez que funcionou, porque enfim, a empresa é um órgão vivo, né, as pessoas saem, as pessoas entram, se aposentam, então toda hora a gente precisa realmente estar reforçando e estar trazendo essa sensibilização. E a gente também usa o escritório, então se você for nos nossos escritórios, eles têm várias mensagens ali também que traduzem a nossa estratégia ESG de alguma forma, mas acho que depende muito aqui do caso a caso. Puxa, Carol, eu concordo muito com você, né? Acho que tem um olhar sobre capitalizar o que a gente já tem, né? Eu acredito muito que a comunicação, né, as estratégias de ESG, elas não precisam de novas ferramentas, novos canais, né? Às vezes os nossos próprios canais, seja o site, a conta corporativa de mídia social, né, as plataformas internas de comunicação com o colaborador, eles deveriam ser, pelo menos, né, no mundo ideal, o ponto de referência, né, para informações claras, transparentes sobre essas práticas ambientais, sociais de governança. Acho também que vale, né, dar uma olhada, poxa, se você tem um CEO, uma liderança carismática, né, que gosta ali de subir no palco e falar sobre essas questões, ele pode ser um super porta-voz, né, para contar as experiências da organização e como a organização tem avançado. Acho que colaboradores fora do próprio C-Level, mas que são vozes poderosas em tópicos de ESG, eles também podem, né, estar presentes nos canais internos, nas mídias sociais. Acho que a comunicação ESG ela tem um pré-requisito de ser muito humanizada, né? Então, olhar para os colaboradores e ter aqueles que podem ser, né, a voz da organização sobre esses temas, acho que também é um caminho muito legal e pode ajudar muito nessa comunicação. Mas para isso, a gente precisa de colaboradores engajados, né, Carol? Vocês conseguiram engajar aí os colaboradores da Intel nesse contexto? Não, você falou tudo exatamente isso, né? Não é só comunicar, é realmente o engajamento ali, que eu acho que é a parte mais complexa, porque comunicar, você vai estudar, você vai ver benchmark com outras empresas, etc., mas engajar. Então, sempre tem testes, né? E acho que a parte mais complexa tinha sido as pessoas, né? Principalmente do time de vendas, que você fala como é que está no dia a dia dele, né? Dessa pessoa. Ela, enfim, não está produzindo efetivamente nada, porque quando está numa fábrica, acho que tem um contexto que até facilita um pouco de você explicar a pegada ambiental, tudo isso. Agora, no escritório, dentro de casa, as pessoas não têm essa noção da importância enfim, de várias coisas. E aí a gente criou, enfim, globalmente, isso não era uma questão só Brasil, era uma questão global, a gente criou um fundo faz 2 anos, o mote dele principal primeiro foi de recuperação da pandemia, porque a Intel, assim como outras empresas de tecnologia, a gente não teve nenhum percalço da questão de receita durante a pandemia. Na verdade, a tecnologia foi o que, né, permitiu a gente continuar funcionando de uma certa forma. Então, a gente criou esse fundo para apoiar, né, o mundo, as empresas, as instituições que estavam sofrendo ali. E esse fundo, essa verba, é para usar com projetos que envolvam o ESG, tá? Qualquer um dos pilares do ESG. E aí, como é que a gente usa esse fundo? Via o parceiro.
Então, a gente convida os parceiros, as nossas empresas parceiras, nossos clientes, enfim, para criar projetos, diria co-criar projetos com alguma ONG, alguma instituição, enfim, com algum ponto envolvendo o ESG. No Brasil, a gente já tem, e na América Latina, 8, que é bem bacana, assim, ver tudo sendo aprovado em andamento. E é legal porque nisso a gente consegue engajar o time de vendas, né? Então, querendo ou não, acaba sendo uma oportunidade muito legal para o parceiro, né? Ter essa verba para a gente produzir junto a alguma coisa. E é excelente para a sociedade, né? Para o meio ambiente, para a sociedade, enfim, a gente tem projetos que envolvem tanto diversidade e inclusão quanto meio ambiente. E aí acabou sendo uma mecânica que até eu acho engraçado que muitas reuniões, quando eles fazem reuniões de vendas assim, eles me chamam para falar uns minutinhos do que a gente tem feito de ESG, como a gente pode colaborar junto, e acaba tendo esse engajamento muito maior, né? E aí, quando um parceiro vê, o outro quer também, sabe? Um cliente. Então, aí faz com que todos os colaboradores também queiram estar por dentro e a par do que está acontecendo. Então, esse foi um programa que exigiu aí, enfim, até bastante envolvimento nosso global, mas também a gente ter incluído, a gente reforça, né, de tempos em tempos, a nossa narrativa, e ter incluído isso dentro da nossa narrativa, dentro da nossa história, também faz com que as pessoas, que nem eu brinco, né, martelar mesmo, você fica lá falando, por repetição, em todos os fóruns possíveis, né, e o que você falou sobre trazer a liderança é fundamental. Quando a gente vê que a presidente está falando sobre aquilo, todo mundo escuta com muito mais atenção, não adianta, né? A gente acaba ouvindo muito mais quando tem a liderança e acaba sendo um exemplo, né? Então, esse ponto também foi fundamental nas nossas comunicações. Inclusive, as primeiras comunicações que falavam do tema era só via liderança, para as pessoas realmente prestarem atenção. Agora já está uma coisa muito mais diluída em todos os funcionários, mas desse começo foi bem importante ter essa parceria com o time de liderança, tanto global quanto aqui no Brasil. Puxa, Carol, você fala muito sobre o envolver, né? Sobre as pessoas terem a oportunidade também de fazer. E eu fico aqui pensando, né, que o envolvimento, né, nessas temáticas representa uma super oportunidade de ajudar a transformar o mundo. E quem que não gostaria de fazer parte disso, né? Mas às vezes é difícil engajar as pessoas para fazerem parte, né? E talvez, né, além do agir, eu queria contar também uma experiência nossa nesse sentido, a gente entendeu que informar os colaboradores, como que eles estão contribuindo para a mudança positiva que a gente está fazendo, né, incentivar eles a participarem era algo bastante relevante. Então, nas nossas comunicações, a gente sempre faz questão de enfatizar, né, como que os colaboradores ou aquela iniciativa específica tem contribuído para essa mudança que a gente está buscando. E aí, né, por exemplo, se na organização, de repente uma organização doa regularmente para uma instituição, por que não aprofundar esse relacionamento, como você trouxe, né? Talvez permitindo com que os funcionários participem, né, sejam voluntários em algumas iniciativas. A gente tem aqui na organização uma iniciativa que a gente chama de Vamos de Kombi, Vamos de Kombi mesmo, que as pessoas vão de Kombi. A gente tem várias iniciativas sociais, e aí os colaboradores têm a oportunidade de ir lá conhecer, viver, né? Ser protagonistas daquela transformação, mesmo que seja por um período específico, enfim. A gente entendeu que levar eles, né, aproximar a iniciativa do colaborador era algo muito relevante para garantir esse engajamento. E aí eu fiquei refletindo aqui enquanto você falava também, que o engajamento está muito conectado à coerência, né? Acho que hoje você simplesmente declarar um compromisso, seja um compromisso ambiental, social, enfim, não é suficiente, né? Acho que os colaboradores, eles têm a expectativa de ver isso acontecendo de forma tangível, né? Uma mudança coerente, acontece, né? Prática, eu acho que ESG tem muito a ver com isso, com práticas. E aí eu lembrei, nós tivemos vários movimentos, mas, por exemplo, Black Lives Matter, né? Muitas empresas acabaram compartilhando alguns compromissos públicos em relação à equidade racial, mas não necessariamente isso correspondia às práticas internas. Tem acho que foi uma reportagem da Forbes, que eles falaram que eles pegaram as 100 maiores empresas, que estavam na lista deles de maiores empresas, conectaram, né, com aquelas que assumiram compromissos relacionados à equidade social, e dessas empresas, se eu não me engano, 4 ou 5 tinham pessoas negras como executivos, tinham pessoas negras no seu board. E aí fica uma lacuna, né, de responsabilidade
quando as comunicações externas de uma empresa estão, né, fora aí ou não estão sintonizadas com as práticas do próprio negócio. Então, acho que para engajar, a gente precisa ter uma missão clara, né? A empresa precisa garantir que as suas operações internas, que a cultura, ela corresponda a essa expectativa, né? Acho que abordar questões como equidade salarial, diversidade de talentos, diversidade de cultura, de equipes, acho que equipes mais inclusivas também são jeitos da gente criar mais legitimidade e acho que autenticidade nas nossas comunicações. E aí, né, eu acho que eu trouxe aqui uma série de elementos, mas eu fiquei muito pensando, Carol, quando você falou assim, poxa, no início, a gente precisou que a liderança estabelecesse esse diálogo, né, que eles trouxessem quais eram as mensagens mais relevantes. Mas hoje, né, qual que você entende que é o papel da liderança para esse processo de comunicação? Olha, é um excelente ponto mesmo, porque, bom, acho que primeiro é dar o exemplo, né? A gente sabe que quando a gente, que nem você falou, não dá para ser uma coisa só top-down, né? Acho que nada funciona top-down, tem que ser uma coisa que permeia a cultura da empresa, mas se a liderança não está lhe dando o exemplo, a coisa não flui, ou pelo menos não tão rápido quanto poderia ser. E, então, acelerar também esse passo, né? Acelerar a jornada, que eu acho que é o momento que a gente vive hoje, não é se é importante ou não ESG, se é importante ou não ter uma estratégia de ESG. Acho que todo mundo percebeu que sim, é importante. O como a gente consegue acelerar essa jornada em conjunto, né? Cada empresa na sua, mas também como todo um ecossistema. E para isso acontecer, realmente é fundamental o papel do líder, né? Seja alta liderança, seja a média liderança, e trazer, não só como, por exemplo, participar das atividades quando tiver alguma coisa. Então, a gente tem muita atividade de sensibilização dos temas, né, com os funcionários, com os colaboradores. Não dá para a liderança nunca entrar nessas sessões, né? Então, o que a gente faz? A gente chama, convida sempre alguém na liderança para fazer uma abertura, para que fica lá, né, enfim, explícito que tem esse suporte. Nas comunicações, como você falou, a gente também tem um canal, né, dos líderes com os colaboradores. A gente também estimula que isso esteja lá presente, que quando é alguma coisa grande também faça parte ali da mensagem. A gente tem o nosso encontro trimestral de resultados, e pode ter certeza, tem pelo menos ali 2 slides falando do que a gente tem feito da questão ESG. Então, você vê ali a presidente parando, né, e falando sobre o tema. Então, tem alguns, eu brinco, momentos prêmios ali da comunicação que a gente usa para passar a mensagem também. E no dia a dia, né? Acho que, de novo, a constância, né, que você falou, ela é fundamental em tudo isso. Então, não adianta também o líder estar só falando, ser uma mensagem super bonita e na prática não acontecer. Então, quando tem anúncios, por exemplo, quando tem alguma coisa bacana, então, por exemplo, a gente atingiu um barco super bacana na Costa Rica, que é onde a gente tem fábrica, que toda a água que a gente usa, a gente consegue, enfim, ser água limpa, não tem ali uma poluição, tem todo um cuidado. E isso, a gente fez questão de passar para a liderança, todo mundo fez, né? Postou nas suas redes, compartilhou internamente, então, como um orgulho mesmo, como marcos, né? E aí você vê que acaba passando, até acabam sendo reconhecidos, na verdade, por pessoas que têm propriedade para falar do assunto e do tema. E seja também, né, em relação à sustentabilidade, diversidade e inclusão, todos os temas que tocam, de certa forma, o ESG. Puxa, é muito isso, né, Carol? A gente tem falado muito de consistência, né? E acho que, de alguma forma, a liderança, quando se trata, né, de contar essa história ESG, essa narrativa na empresa, é importante que ela comunique os avanços, como você trouxe, né? Compartilhar, acho que o progresso, acho que independente da onde a empresa esteja na sua jornada, né? Tem empresas que estão mais avançadas, empresas que estão iniciando agora, é importante ir relatando, contando, né, de forma tangível, com exemplos, tudo isso está acontecendo. E esse é um papel muito da liderança, né, como esse exemplo que você comentou. Acho que o perigo de esperar que uma crise se manifeste, né, e a gente vê tantas empresas passando por crises tão grandes e difíceis em relação ao tema, é que você vai, na verdade, gerar um ceticismo entre o próprio público interno, né, que talvez não vá reconhecer ou vai falar assim, poxa, eu já sabia o que estava acontecendo, o que é ainda mais triste. Acho que, então, comunicar esse impacto ESG com consistência, ele ajuda a criar essa autenticidade que a gente vem falando, né? Tanto com os colaboradores e até mesmo com o público externo. Acho que a liderança, ele pode articular esses compromissos da empresa, né?
Acho que a liderança tem esse papel, né, de olhar para esses compromissos e estabelecer eles com segurança e garantir que isso está acontecendo na organização. E aí, explicar quais são as metas, o que está sendo feito para atingir esses compromissos, quais são as métricas que vão ser acompanhadas pela empresa para chegar lá, e aí, certamente, eles vão ser grandes transformadores e impulsionarão aí a sustentabilidade de médio e longo prazo da companhia. Então, acho que a liderança, de fato, ela assume um papel essencial. Acho que não é só o papel da liderança, né? Tem que ter o envolvimento dos colaboradores, mas eles são personagens, né? Pessoas importantes em todo esse contexto. E até por isso, eles também precisam contar histórias consistentes, né? Não só eles, mas como a organização. E aí eu queria entender, Carol, como que vocês contam, né, uma história verdadeira de ESG? Como que a narrativa, né, dessa temática se torna concreta nas discussões de vocês? Muito bom. Olha, eu diria que a questão que você falou de autenticidade é realmente muito importante, né? Essa palavra, acho que ela representa muito como a comunicação deve ser de qualquer coisa, mas esse que é um tema super, né, delicado, é realmente fundamental. Até você comentou do Black Lives Matter, que teve, né, toda a questão de posicionamento. A gente foi também a público, foi uma das empresas que foi a público, tanto nos Estados Unidos como a nível global, falar do que a gente estava fazendo, de como é que a gente podia mudar isso. E eu acho que o bacana de você ir a público não é só quando você tem uma história, eu brinco, perfeita, entre aspas, né, para contar. É quando você, mesmo que você tenha coisas para mudar, o que vai ter, né, porque ESG é uma jornada, a gente começa em algum ponto, mas nunca vai chegar lá, né, tá sempre se transformando, tá sempre surgindo coisas novas. Então, a gente tá tudo bem, você não tá em todas as questões, né, super incrível, mas você compartilhar isso também é importante, porque você tem um papel como empresa, ainda mais uma grande empresa, de inspirar outras, né? Então, inspirar que o ecossistema venha com você, né? Que os seus parceiros também queiram fazer parte. Então, quando você se posiciona e transforma isso numa narrativa, é muito essa questão do, tá bom, eu estou falando, mas eu estou mostrando o que eu estou fazendo, eu estou realmente, né, executando tudo isso que tá lá no discurso, não é só um discurso bacana. E que eu falei, é conectar com o negócio também. Acho que essa foi uma virada de chave também que a gente fez há uns 2 anos atrás, muito importante, que as pessoas entendam que não tá lá o relatório de ESG e é isso anualmente, não. A gente tem, por exemplo, a gente tem uma narrativa corporativa que a gente tem uns slides que os nossos funcionários apresentam, enfim, a gente usa em vários eventos, etc. E lá tem slides de ESG, da nossa estratégia, falando e contando, junto com o que a gente faz como empresa, como negócio, porque, de novo, não é uma coisa separada, tá no bolo, tá intrínseco, né? É parte da nossa estratégia e do nosso plano. E quando os funcionários entendem isso, quando a gente consegue endereçar essa narrativa, fica muito mais fácil de contar a história. E então eu diria que não é esconder, enfim, falar que tudo é perfeito, não é isso, mas realmente, né, se posicionar e falar ali tudo que, enfim, o que não tá tão bacana também, e falar, olha, a gente a gente não tem uma história tão bacana para contar aqui, mas a gente está evoluindo, estamos nos unindo a tal, que são experts nisso para evoluir nessa parte aqui. Mostrar também o que a gente está fazendo aqui, falar, putz, isso aqui é muito legal, pode inspirar outras pessoas, ou convidar, né, enfim, empresas para fazerem parte. Então, perpassa tudo. E aí perpassa tanto da gente comunicar isso externamente, que é a coisa mais óbvia quando a gente pensa em FG, mas também internamente, né, com os colaboradores, para que eles se sintam parte e entendam essa evolução junto, né? É uma evolução conjunta, não é só do discurso, mas que todo mundo faz parte ali dessa narrativa. Acho que é super sobre isso, né, Carol? Acho que contar uma história consistente, além do conteúdo, passa pela coerência e pela transparência. E acho que um ponto que você falou que me pegou muito, né, que as pessoas acreditam que às vezes comunicação ESG é só o relatório, né? O relatório é algo bem importante, mas comunicação ESG é o que acontece entre um relatório e outro, né? Quando um termina e o outro vai começar. A consistência que você dá para as temáticas a partir de iniciativas que de fato estão acontecendo, né, de muita verdade. Então, acho que uma história consistente, ela tem a ver com verdade, né, ele precisa ser verdadeiro para dentro e para fora da organização.
E aí eu queria trazer, acho que contribuindo com o que você trouxe, acho que tem um chapéu de conteúdo aqui, né? Os times de comunicação interna, eles têm que se dedicar muito a produzir muito conteúdo interno que fale dessas questões, né? Formas diferentes de levar esse conteúdo para dentro da organização. O que significa isso, né, enquanto organização, e o que se espera que os colaboradores também façam. Então, eu acho que passa por muito disso. Eu vi que o nosso tempo já está quase terminando, e eu queria trazer, acho que uma reflexão final, e depois, Carol, passo para você, para que você também possa refletir e encerrar aqui o nosso bate-papo, que passou super rápido. Queria agradecer aí primeiro pelas suas ideias, porque achei que foi muito bacana e de alguma forma me diverti muito, né, falando e trocando ideias com você. Mas acho que quando a gente fala de SG, a gente fala, muitas pessoas falando de greenwashing, acho que foi até temática de outros painéis que tiveram aqui no fórum, mas também se fala muito de greenwashing, né, quanto que as minhas boas intenções, né, eu até quero fazer, eu tenho desejo, mas eu acabo não fazendo nada, e para mim SG é sobre agir, né, sobre o fazer, é sobre genuinamente a gente gerar um impacto positivo, e é só com fazer que a comunicação vai ser coerente, né, a comunicação pela comunicação, sem esse agir, ela perde muita força, ela perde consistência. Então, se a gente quiser ter uma organização que transforma, a gente tem que ser capaz de ter comunicações verdadeiras, gerar esse impacto e engajar o público interno. Acho que para mim é muito disso. Nossa, perfeito, Amanda. Não sei nem o que falar depois desse seu encerramento, mas é exatamente sobre isso, né? A gente fala muito sobre intencionalidade. Tudo tem que ter muita intenção. O querer, ele não é só o suficiente. Então, a empresa ter a intenção e ter tudo isso por trás do discurso do planejamento é fundamental para que se concretize em ações. E aí, realmente é isso. Só assim a gente vai ter uma comunicação realmente com propósito e alinhada, e que seja lá aquele, né, de novo, o walk the talk. Enfim, poderíamos ficar, acho que, falando, né, durante muitas horas. É um tema Queria que pedir uns realmente minutinhos a mais para a gente prolongar isso, né, Carol? não chama. Nossa, assim, e tem tudo a ver, né? Quando a gente olha para ESG, tem a ver com RH, tem a ver com comunicação, enfim. Então, realmente é uma temática para estar em alta, né, no nosso setor. E, bom, acho que é isso. Estamos encaminhando para o final já. Queria passar só um lembrete, então, pessoal, que o Fórum Melhor RH está fazendo essa super, enfim, parceria com a Casa Hope. Então, aqui na tela vocês estão vendo o QR Code, né, da campanha Adote um Leito, que tem como meta inicial o valor de R$30.000, e a quantia corresponde ao custo de um leito durante um ano inteiro pela instituição. Então, quem puder participar, doar, divulgar, fica aqui o convite também. Super legal, gente. Então, obrigada, Carol. Acho que espero, né, que as pessoas possam ter boas reflexões e alguns insights aí de como aperfeiçoar, melhorar, avançar a comunicação interna relacionada a esse tema. E fico super à disposição para a gente conversar mais e poder trocar mais experiências. Perfeito. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo.